E agora vamos para a última etapa da massa em si, que é a parte do forno, né? É muito importante essa parte do forno e também gera muitas dúvidas. Porque assim, Thaís, quanto tempo de forno? Qual a temperatura do forno? Que tipo de forno? Tudo isso são perguntas que acabam aí tirando o sossego de quem vai assar bolacha pela primeira vez. Existem vários fatores que interferem aí. Um deles, espessura da bolacha. Se você colocar uma bolacha muito grossa, ela precisa de um tempinho a mais no forno. Tamanho da bolacha. Se a sua bolacha for pequena, ela assa mais rápido. Se ela for maior, ela demora mais. E fazer um parênteses aqui, não pode misturar bolachas no tamanho pequeno e grande na mesma assadeira. Justamente por isso, porque a pequena assa mais rápido do que a grande, ok? Aí, outra questão. Gente, forno e marido é a mesma coisa. Você tem que conhecer aquilo que você tem em casa. Porque o forno pode ser a mesma marca, o mesmo modelo, mas ele vai ter variação. Por quê? Tempo de uso, a energia que você recebe, se é 110, se é 220, também interfere, né? Às vezes ele aquece mais, aquece menos também por conta disso. Então, vários fatores, e isso é fundamental você conhecer seu forno. Thaís, como é que eu vou conhecer meu forno? Fazendo bolacha, não tem outro jeito. Você vai ter que pôr a sua bolacha e observar. Vamos falar um pouco assim, de uma maneira, como que eu posso colocar aqui para vocês? Como se fosse um padrão, tá? Que muitas casas aí você vai ver que é igual. Tem o forno elétrico. Aí, forno elétrico significa que a gente consegue controlar melhor a temperatura. Então, eu tenho que usar no forno elétrico uma temperatura em torno de 170 graus. Por que eu falo em torno, hein? Porque pode ser que seja 160 ou pode ser que seja 180 ou a média 170. Como que eu vou descobrir isso, Thaís? Assando tua bolacha, né? Então, existe essa variação. Agora, se o teu forno é convencional, é o forno do fogão a gás, faça o quê? Aí você precisa aquecer um pouco mais, ou seja, a temperatura que está lá dentro do teu fogão, ela nunca é a mesma que está marcando ali no botão. Se no botão você está com 200 graus, para lá dentro estar mais ou menos uns 30 graus a menos. Então, vai estar em torno de 170 lá dentro. Então, você vai fazer essa média. Ah, Thaís, eu deixei no 200 graus, mas não está demorando muito para assar minha bolacha. Opa, precisa aumentar um pouquinho. Então, aí entra o conhecimento do fogão. Agora, já se você tiver um forno de cocção, que é um forno que tem, né, um sistema de turbo, que ele distribui o calor lá dentro, aí você também vai trabalhar 160 graus para assar a bolacha. Se for muito quente, você vai colocar a tua bolacha, ela logo vai queimar as extremidades e não vai assar no miolo, né? O centro. E se for muito frio, ela vai ficar lá e não vai assar da mesma forma. Agora nós vamos colocar uma formada aqui no forno para você ver e também diferenciar as duas massas, tá? Então eu vou assar no forno convencional, no forno do fogão a gás, porque eu acredito que é o que a maioria tem, e também vou assar na assadeira convencional, usando o fundo da minha assadeira. Só que olha só, gente, que é bem importante. Nós estamos falando aqui de duas massas diferentes, duas receitas. Então eu preciso saber que bolacha amanteigada eu asso com bolacha amanteigada e bolacha de especiarias eu asso com bolacha de especiarias. Tamanho da bolacha, elas precisam ser uniformes. Não posso pôr bolachão e bolachinha na mesma assadeira. Então tudo isso agora você já sabe e eu tenho certeza que você já anotou aí para não esquecer. Então eu vou colocar sempre espaço entre as bolachas, mesmo ela sendo de especiarias ou mesmo ela sendo amanteigada. Thaís, a de especiarias vai bicarbonato, ela vai crescer um pouco. Mas a outra de manteiga não vai fermento, não vai bicarbonato, ela não cresce. Eu preciso pôr com espaço? Precisa, sabe por quê? Porque o calor ele precisa circular pelas suas bolachinhas. Se eu colocá-las todas amontoadas,
Nada de especiarias, elas vão grudar. E na amanteigada ela não vai assar uniformemente, tá? Então tá aí o motivo que nós temos que distanciar uma das outras, ok? Então vamos levar essas aqui ao forno. Ok, então bolachinhas no forno, vamos utilizar nossos recursos da tecnologia e deixar a bolacha assando com um passe de mágicas para que a gente já possa tê-las aqui assada. Vamos lá? Veja só, nossa bolacha já está assada. Vamos então tirá-la do forno? Sempre com muito cuidado para não se queimar. Olha que linda e que perfume, né, gente? Vou colocar aqui na bancada só. E olha só, você pode pegar uma espátula, deixa eu pegar uma espátula aqui, para tirar ela. Importante nesse momento, tá, gente? Eu vou aqui só mostrar para vocês, mas é importante que você deixe a sua bolacha resfriar para ela não se quebrar. Porque quando a gente tira do forno, ela ainda vai estar molinha, tá? Quando ela esfriar, que você vai ter a textura original, a textura final. Então, a gente precisa, sim, deixar ela resfriando aqui, paradinha. Estando morna, você já consegue então retirar. Mas eu quis mostrar só para você como é fácil, ela não vai grudar na tua assadeira, mesmo que você não tenha untado.